Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Valeu então, galera, grande abraço para você que a partir de agora começa a acompanhar o Canal Esportes pela sua TV Mar, canal 525 da sua NET, claro, pelo portal gazetaweb.com. Vamos debater o futebol de Alagoas, vem aí a Copa do Brasil, a equipe do CRB já viajou, já seguiu viagem, faz a sua estreia nesta quarta-feira jogando contra a equipe do Rio Branco. O Rio Branco que não fez ainda sequer uma partida oficial nesta temporada. A equipe do CSA perdeu 3 jogadores importantes para o confronto diante da equipe do Penedense no próximo sábado pelo Alagoano é massa. Porém, tomou uma outra decisão. Vai encarar com muita seriedade também a Copa Alagoas e já joga nesta quarta-feira. No Alvinegro Arapiraquense, a equipe do Asa contratou um novo reforço. Promete brigar mesmo pelo título na temporada de 2024. E tem arbitragem alagoana saindo também para a Copa do Brasil. Daqui a pouco, tudo isso aqui no canal Esportes da sua TV Mar. É logo após a vinheta. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Valeu, Betão. De volta e agora para a gente debater o futebol de Alagoas. Vamos começar com o CSA. CSA que saiu de campo na última partida diante do Murici com um empate em 0-0. Não foi bom para os dois, principalmente para o CSA. E o interessante é que semana passada a gente noticiava que o presidente Rafael Tenório dava conta de que a partir de agora o foco seria somente o Alagoano é massa, mas nem tudo está muito definido e direcionado no CSA. Ontem a gente já teve a informação de que agora o foco também é Copa Alagoas. Você imagine o cara que sai de casa sem destino e chega em uma cruzilhada e diz, para que lado eu vou? A gente fica imaginando que o CSA está vivendo mais ou menos essa situação. E ontem à noite a gente recebia a informação de que o CSA também está nessa situação de perder 3 jogadores para a próxima partida contra a equipe do Penedense. Um jogo altamente decisivo pela 6ª rodada do Campeonato Alagoano. Eu estou aqui ao lado, inclusive, do Guilherme Nobre. Mais uma vez, um abraço, Guilherme. Forte abraço, Orlando. Tudo certinho? Tudo certinho. Muito trânsito para chegar aqui? Pouquinho. Ruim tá lá o CSA, a gente tá tranquilo. Você sabe para onde vai, né? Você sabe para onde vai. Olha, o CSA perdeu 3 importantes jogadores para a partida do próximo sábado contra a equipe do Penedense. Interessante que o CSA também tomou uma outra decisão. É de que agora vai voltar o foco também para a Copa Alagoas. E eu fiz uma colocação dentro do programa Bola Quente, lá na Rádio Gazeta, do seguinte, é que o CSA, ele perdeu 3 jogadores importantes para a próxima partida. Vai jogar com a equipe principal diante do Dimensão Saúde pela Copa Alagoas. E de repente pode perder um jogador. A gente não está torcendo que isso aconteça, mas isso pode acontecer, né, Guilherme? Eu achei meio estranha essa situação, porque de repente o que são 3 pode virar 4, virar 5, enfim. E sabe qual é a minha sensação, Orlando? É que o CSA hoje se coloca em uma situação que ele está tão desesperado por uma vitória que ele vai pegar um time fraco, igual o Dimensão Saúde, que hoje é uma equipe formada completamente por garotos, para dar uma resposta positiva para voltar a vencer. Para mim, passou essa impressão, porque o CSA começa a temporada falando que ia focar em Campeonato Alagoano e Copa Alagoas. Aí sai Rogério, chega o Marcelo Cabo e diz que o CSA entra em todas as competições para ser campeão, só que aí ele muda o discurso. Não, o CSA agora tem que pensar no Campeonato Alagoano e a Copa Alagoas a gente vai deixar em segundo plano. E agora muda novamente o discurso, agora a Copa Alagoas volta a ser importante. Então toda essa situação parece mais um pão e circo, na minha visão, porque o CSA já não ganha 5 jogos, são 4 derrotas envolvendo Copa Alagoas e Campeonato Alagoano e agora tem a oportunidade contra o Dimensão Saúde, jogando em casa, sendo muito favorito, porque se o nível do Campeonato Alagoano teoricamente já não é tão alto, do Dimensão Saúde na Copa Alagoas é muito mais baixo. O Dimensão não ganhou de ninguém. Agora, qual peso vai ter o CSA ganhar do Dimensão Saúde? Quase nenhum, praticamente nenhum. Porque em termos de classificação pode até ajudar, porque o CSA ganhando, ele vai a 6 pontos e pode entrar no G2. Mas parece muito isso um pão e circo. O CSA voltou a vencer, o CSA agora vai pegar confiança na partida contra o Dimensão Saúde. Então é algo assim
que beleza, você deixar os seus titulares, aí você levar a sério a competição, mas o CSA já demonstrou que não leva a sério a Copa Alagoas, porque cada semana, cada rodada ele quer algo diferente. Eu acho que isso gera uma confusão, inclusive, na cabeça do próprio jogador, né? Porque ele sai, não, agora a gente vai só Campeonato Alagoas. De repente o cara chega aí, vira o chip, porque agora a gente vai pra Copa Alagoas. E o cara, meu amigo, eu tô perdido. Enfim, eu acho essa situação. Vamos trazer, inclusive, o Arner Oliveira, porque a gente falava a respeito de 3 jogadores que o CSA perdeu para a partida, por exemplo, contra o Penedense, porque até ontem o foco seria somente o alagoano Ebassa, mas agora também tem a Copa Alagoas. O Arner Oliveira traz notícias da equipe do CSA com riqueza de detalhes a respeito dos jogadores que estão lesionados. Trazendo notícias do CSA. Ontem, as notícias não foram boas no ambiente do CSA com relação a contusões, principalmente para o goleiro David, que teve uma contusão grau 2 na coxa direita, e por isso o jogador vai ficar fora 3 semanas. É praticamente os 2 jogos que o CSA tem aí a disputar, nessas 2 semanas, contra a equipe do Penedense domingo, contra o CSE no outro final de semana, classificando-se para a semifinal. CSA também pode perder o goleiro para a próxima etapa. Então, é o momento que o CSA perde o seu goleiro titular. Com relação ao Rômulo e ao Niltinho, os 2 jogadores também não vão jogar neste final de semana, sábado, contra o Penedense, mesmo o jogo acontecendo aqui. Vão passar por um processo de recuperação devido às lesões também. Cada um teve um problema na coxa e por isso estão fora desse próximo compromisso. CSA que treina hoje à tarde, essa sequência de preparação, agora visando esse jogo do meio de semana, né? Já que o CSA joga nesta quarta-feira, aqui em Maceió, pela Copa Alagoas. Técnico Marcelo Cabo vai dirigir o time, vai com a melhor formação, até eu entendo que é para dar ritmo à equipe, visando os próximos jogos do Campeonato Alagoano. CSA aqui com o problema do David também tem que apressar a contratação de mais um goleiro. A qualquer momento eu volto com outras informações no ambiente do CSA. O Arner Oliveira trazendo notícias aí do CSA. Perde 3 jogadores importantes, né? Porque, por exemplo, o Cabo disse com firmeza, o meu atacante, o 9 é o Rômulo. Aí ele perde o Rômulo, pelo menos por alguns jogos. Para a partida contra o Penedense já é certo de que ele não vai atuar. Perde o Niltinho também, que eu não posso dizer também que ele tinha o Niltinho, né? Não podia contar com o cara 90 minutos e o cara se lesionou ainda no primeiro tempo. Terceiro jogo dele. Terceiro jogo. É verdade, o CSA já fez 8 jogos na temporada. Né? 9 jogos. Ele só jogou 3 e nenhum ele completou os 90 minutos. Pois é, aí assim, eu não sei se ele perdeu de fato esse jogador. Agora perdeu o seu principal goleiro. Sim. E essa questão do goleiro é muito grave, porque o David deve ficar fora pelo menos 3 semanas. 3 semanas. E aí você perde o cara. Teoricamente, se o CSA não classificar, ele só voltaria na Série C do Brasileirão, porque o Campeonato Alagoano termina nessa semana próxima, a primeira fase. Se o CSA não avançar de fase, para o CSA termina no dia 3 de março. Exatamente. 2 de março, né? A rodada vai ser dia 2. E essa semana é a próxima, né? Isso. Então o David já ficaria fora do Campeonato Alagoano. O CSA já não tem o Yuri Sena, que é o goleiro reserva, e esse vai ficar fora por um tempão. Tanto que foi para a Bahia fazer o tratamento lá, vai precisar de cirurgia. E aí você já entra em outro aspecto, que é o azar do CSA. Não sei se o azar é a palavra certa, mas é a má sorte. Querendo ou não, quando você pega um elenco tão vasto, o CSA contratou quase 30 jogadores, e aí você tem a lesão de 3 teoricamente titulares para o Marcelo Cabo. E ele não confia, pelo jeito, ele não confia muito no seu reserva hoje. O Fernando Castro, né? Que é o terceiro goleiro. Eu digo isso pelo seguinte, porque o que aconteceu na partida do último sábado? O David machucou, inicialmente a troca seria de imediato, aí foi dado um tempo, a gente teve a informação do repórter Júnior Tenório, que estava fazendo fundo de gol lá em Murici, e ele disse que o jogador já pediu de imediato para deixar o campo, então realmente ele já sentia que não dava mais para ele. E aí a gente ficou naquela dúvida, quanto mais tempo ele demora, mas ele corre o risco de o grau da lesão aumentar, tanto é que agora é grau 2. Enfim, ele vai ficar de 2 a 3 semanas fora. E essa demora toda, porque a informação é a seguinte, é que o goleiro já sentia que não dava mais para ele e queria ser substituído. E o Marcelo Cabo pedindo para dar
segurada. Então, pelo menos eu entendi que isso é falta de confiança do cara que está na reserva. E nem o próprio David tem confiança assim, nesse início de ano, porque a gente lembra, ele falhou naquela partida contra o CSE pela Copa Alagoas e desde então ele vem sendo um pouco criticado pela torcida. O CSA hoje é uma equipe que não tem um cara que traga confiança da torcida. Não tem. E infelizmente é isso. Eu acho que falta esse cara, porque eu acho que acreditavam muito no Jean Kleber. Sim. Mas não chegou como saiu daqui. E é uma coisa que precisa ser muito analisada quando traz um jogador. Porque você traz um jogador que já atuou aqui há 3, 4 temporadas atrás. E aí o cara, logicamente que o tempo passou. Ele, por onde jogou, não foi titular absoluto. Aí tem essa situação. Aí eu vejo o cara que dentro de campo também é como se o CSA não tivesse de fato um líder também para lidar com pessoas, jogadores que estão pela primeira vez vestindo a camisa do CSA. No meu ponto de vista isso também pesa muito, sabe? E tanto que há o burburinho, que há confusão entre jogadores. Não confusão de sair no tapa, porque isso ficou no passado do CSA. Já aconteceu, mas ficou no passado. É burburinho de os jogadores não se bicarem. E acontece, é natural, um grupo é muito grande. Mas isso acaba prejudicando o próprio CSA. O CSA está fazendo um roteiro muito, mas muito parecido com o ano passado. Muito. Inclusive, de campanha. Em comparação ao ano passado, a gente trouxe aqui a campanha do CSA na temporada passada, a campanha do CSA na atual temporada, para fazer um comparativo, porque, lamentavelmente, para o torcedor do CSA, os números desse ano aí conseguem ser piores, cara. Consegue. Né? A gente tem aí, ó, os primeiros jogos de 2023, né? E alguns resultados até parecidos com o deste ano. Tomou 3-1 do CRB, não venceu o Clássico com asa. Conseguiu 2 vitórias apenas. Contra o Muricy e aquela contra o Potiguar de Mossoró. Tomou 3-1 do CRB, como foi já esse ano. E ali o jogo derradeiro que acabou a primeira demissão do CSA. Foi contra o Aliança pelo Campeonato Alagoano. E aí a gente tem 2024 também, o Emerson, se puder votar aí. E 2024, muito parecidos os números. A diferença é um empate com uma vitória. Esse ano teve uma vitória a mais e um empate a menos. Foi as 2 vitórias contra o Coruripe. E aí é um CSA que, assim, vai montando um roteiro muito parecido com o ano passado. Muito. Olha aí, o aproveitamento é muito ano parecido. Passado, 9 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 33%. Nesta temporada, já com 2 técnicos, né? Isso. Nessa temporada, 9 jogos, 3 vitórias e 2 empates, 4 derrotas. O aproveitamento é de 40%, porém, ele atuou na Copa Alagoas, ficou nessa dúvida e quando o Cabo chegou já disse que ia dar prioridade também à Copa Alagoas. Né? O discurso do Cabo era esse, era que ia priorizar as duas competições. Exatamente, né? Ele mudou e agora mudou de novo. Agora já mudou novamente. E assim, é difícil, né, Orlando? Dos jogadores que o CSA trouxe, porque, por exemplo, no último sábado a gente teve a estreia do lateral direito, o Eduardo. Sim. É um cara que também tem bagagem, tem já experiência, já jogou em grandes equipes, vem até de uma Série B do Campeonato Brasileiro, estava lá na equipe do Esporte Clube do Recife. E 37 para 38 anos de idade, tem estrada. Podia ser um líder dentro de campo, mas ele quase que não apareceu na partida contra o Muricy, cara. Pois é, e quando você pega um jogador experiente, tamanho do peso do Eduardo, a torcida cria uma expectativa, mas a gente tem que ser um pouco mais racional. Não dá para você jogar a responsabilidade de 30 marmanjos nas costas de um cara. Ele não vai conseguir resolver tudo sozinho. Claro que ele ajuda muito tecnicamente, principalmente para o CSA, mas é muito difícil quando você tem um elenco tão inchado e um elenco que não é heterogêneo, não é homogêneo. Os caras não se entendem disso dentro de campo, isso é muito claro. Principalmente quando você pega do meio para frente do CSA nas partidas que ele fez. É um CSA que parece que não há um entrosamento, parece que os caras se conheceram ontem. A culpa é do Marcelo Cabo? Não. É uma culpa muito pequena que ele tem, porque taticamente ele arruma o time. Só que assim, é culpa de quem montou o elenco também. E eu tô vendo a turma muito cabisbaixa, sabe, cara? A gente quando vê a foto, quando vê um vídeo de uma reportagem de alguém passando, a gente vê a turma muito para baixo. Isso reflete com certeza dentro de campo, porque no futebol a coisa que prevalece também é a confiança, cara. Quando você tá acreditando, quando a sua autoestima tá lá em cima, então tudo começa a dar certo, mas parece que tá tudo puxando para baixo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai debater a respeito disso, porque com a situação do David, a equipe do CSA precisa urgentemente contratar um goleiro.
E a conversa lá em Murici, já no pós-jogo, é que o CSA já devia anunciar um goleiro já durante o fim de semana ou até mesmo na segunda-feira. E até agora isso não aconteceu. Mas o CSA carece de reforços, tem apenas 2 inscrições para fazer no campeonato estadual e precisa agora de um goleiro, quer dizer, mudando exatamente o roteiro feito pela equipe do CSA. É essa a situação. Vamos então ao intervalo, a gente volta daqui a pouco com o Canal Esportes. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.